Boa noite, candidata. Nosso tempo começa a contar a partir de agora. Por que a senhora nunca veio a público, enquanto a senhora ainda estava no PT, denunciando as irregularidades que aconteciam dentro do partido? A exemplo do que disse o presidente Lula, a senhora também não sabia o que acontecia? Não, seria impossível, até porque eu jamais poderia denunciar algo que não era do esquema, não era da curriola, da cozinha, dos delinquentes de luxo, que depois eu descobri que estavam no PT. Mas a senhora não percebeu que a campanha de 2002 tinha sido muito cara? Era cara demais? Mas na campanha de 2002 eu não me envolvi nela. Aliás, na campanha de 2002 foi um fato muito importante na minha vida política, porque eu fui testada politicamente. No momento eu estava em primeiro lugar nas intenções de voto para o governo de Alagoas, e como não me submeti ao acordo espúrio, à aliança com setores vinculados ao crime organizado que se apresentavam como neolulistas e que o presidente Lula impôs uma aliança no meu estado, eu abri mão de ser candidata e me ausentei da campanha eleitoral. Então seria impossível. Aliás... A senhora termina o raciocínio exatamente nesse ponto, a pergunta, por favor, a senhora termina. Não, é só porque no primeiro mês do governo Lula, nós já começamos, infelizmente, uma contenda específica com a administração. Eu não fui para o Conselho de Ética do PT, não foi porque eu votei contra a reforma da Previdência. Ali foi um instrumento necessário para viabilizar a expulsão, rasgando o estatuto partidário. Eles me colocaram no Conselho de Ética no primeiro mês do governo Lula, quando eu denunciei. Aliás, tem uma entrevista no dia 27 de janeiro do primeiro mês do governo Lula, uma entrevista nas páginas amarelas de uma revista de circulação nacional, onde lá eu dizia: o medo venceu a esperança. E eu já falava do balcão de negócios sujos que estava sendo montado para a partilha de cargos, prestígio e poder. Mas não era exatamente uma novidade naquele ponto, candidata. Basta a gente lembrar, por exemplo, um escândalo causado ou envolvendo um dos fundadores do partido, o Paulo Tarso Venceslau. Já lá se vão mais de 10 anos que ele denunciava a corrupção interna. A senhora foi um nome importante dentro do PT. Nunca passou-lhe pela frente alguma informação que a fizesse desconfiar do que acontecia? Bem, você acha que se eu soubesse que havia patifaria política, banditismo, como eu vi e descobri depois, eu iria ser cúmplice? Porque eu era uma militante do interior de Alagoas. Todas as vezes que falavam dessas coisas nacionalmente... Não, eu insinuei que a senhora fosse ser cúmplice. Eu só quis saber se a senhora sabia. Não. Nessa época, há 15 anos atrás, eu era uma militante de base lá do interior de Alagoas. É claro que eu não sabia disso. Agora, tem uma coisa muito objetiva que não cabe comparação, William e Cris. Não cabe comparação. Uma coisa é o presidente da República, que todas as pessoas sérias, honestas intelectualmente, sabem que seria impossível quadros importantes, dirigentes partidários, ministros, montarem um esquema de corrupção, de tráfico de influência, intermediação de interesse privado, exploração de prestígio, corrupção passiva e ativa, sem o presidente da República comandar diretamente o processo. Isso é impossível. Qualquer militante, por inocência, podia passar a defender. Agora, imaginar que tem envolvimento, suposição de envolvimento em assassinato de ex-prefeito. Isso jamais poderia acontecer. Deixa eu aproveitar esse gancho que a senhora nos dá para falar um pouco da sua própria carreira política. A senhora sempre apoiou movimentos grevistas ao longo da sua militância, inclusive. Como presidente, qual seria a sua postura, qual seria a sua atitude, por exemplo, diante de uma greve no setor público? Olha, eu espero ter a honra de chegar à presidência da República. E eu sei o quanto vai ser importante o próximo ano estruturar a educação básica no país. Portanto, a educação infantil, que é creche e pré-escola, o ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, o ensino profissionalizante, o ensino médio. Isso sem tratar da área de ciência e tecnologia e de ensino superior. Eu sei o quanto é importante a presença dos trabalhadores do setor público, ganhando salários dignos, estabelecendo condições objetivas de trabalho dignas para melhorar a educação pública. Candidata? E se eles entram em greve? Essa foi a pergunta. O que a senhora fará diante de uma greve do setor público? Os movimentos sociais têm todo o direito de estabelecer a paralisação. Entretanto, nós sabemos, eu sou servidora pública, estou provisoriamente no Senado, espero estar o ano que vem na presidência da República, para eu mostrar que movimento grevista só acontece quando tem chefe do executivo inconsequente, incompetente e incapaz. Nenhuma greve, só para terminar, Cris, nenhuma greve, ao longo da minha história de vida, eu desafio alguém que apresente alguma,
Nunca vi nenhuma paralisação do setor público ou do setor privado que não se tenha sido tentado um mecanismo de pactuação, de negociação, de estabelecimento de planos específicos para viabilizar determinadas ações. Em nenhuma área eu nunca vi isso. Uma pergunta específica em relação a isso. A senhora cortaria o ponto dos grevistas caso o atendimento ao público na área de saúde, por exemplo, que é muito importante, estivesse ameaçado? Olha, eu conheço muito a área de saúde, porque trabalhei na área de saúde, na área de hanseníase, de tuberculose, do setor público de uma forma geral. Eu não conheço a área de saúde porque eu ouvi falar. Eu conheço a área de saúde, eu sei quais são os problemas específicos no país. Nós temos a legislação mais avançada do mundo. Hoje nós temos 82% das nossas crianças que são internadas por ausência de saneamento básico, por ausência de funcionamento. Um ponto numa greve que ameaçasse o sistema de saúde? Por ausência do funcionamento das 4 clínicas básicas de imunização na porta de entrada do serviço de saúde. Sei que existem problemas graves na área de doenças crônico-degenerativas, cardiovasculares, os agravos à saúde determinados pela violência. Mas eu quero chegar lá para responder, para dizer que todas as áreas que são de emergência, não existe paralisação do setor público. Mas, candidata, a pergunta, nós não estamos especulando se haverá greves ou não. Eu só queria saber qual é o seu princípio. Por princípio, a senhora corta a ponta ou não? Não, mas eu vou dizer a você que no meu governo não haverá greve. Porque no meu governo, a pactuação com os trabalhadores do setor público, seja na área de segurança pública, na área de saúde, na área de educação, será de tal forma transparente que não haverá nenhuma paralisação. Volto a repetir, paralisação só há quando a arrogância, a inconsequência política, o eleitoralismo ou qualquer outro mecanismo acaba obstaculizando o funcionamento público. Senadora, soou mal a entrevista em que a senhora disse que só precisaria do Congresso para o orçamento, para aprovar o orçamento e para a reforma tributária. Vindo de uma parlamentar tão importante como a senhora, isso é contraditório. A senhora acha que o Congresso é supérfluo? Absolutamente. O problema é que, veja só uma coisa, eu conheço a legislação em vigor do país, então eu sei que na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social, na área de segurança pública, nós não precisamos de alteração da legislação em vigor do país. Dizer que precisa do Congresso Nacional, no momento mais importante, no que é o coração do sistema, que é o orçamento, não é algo simplório, é algo muito importante. Eu quero o Congresso Nacional cumprindo as suas outras atividades. O problema é que está no imaginário popular que o Congresso Nacional é só uma coisa, não é. O Congresso Nacional precisa fazer a sua atividade legiferante, que é legislar, representar um setor da sociedade e fiscalizar. Então eu quero o Congresso Nacional não como medíocre anexo arquitetônico do meu governo. Eu quero o Congresso Nacional como manda a Constituição do país. Candidata, novo tema, posso colocar na nossa conversa? Claro. Congresso Nacional fiscalizando, não vou pactuar com o Congresso Nacional como se fosse um balcão de negócios sujos. Candidata, não reforma agrária, vamos falar de reforma agrária agora. Falo, mas deixa eu só dizer, para fazer reforma agrária eu tenho que só que cumprir a Constituição. Mas eu ainda não fiz a pergunta. Nacional. Bom, a senhora concluiu o raciocínio, eu queria novamente citar uma das frases que a senhora tem pronunciado ao longo da sua campanha eleitoral, que é a de que a senhora pretende, se eleita presidente, assentar 1 milhão de famílias por ano. E não, em 4 anos, o que significa 250 mil é uma meta muito modesta. Por que modesta? Era quase tudo que se foi feito em 4 anos, já serve para fazer isso em 1 ano. Quanto custaria isso? Isso, veja só uma coisa, eu disse que era assentar 1 milhão de famílias em 4 anos, o que significa um impacto anual de 2 bilhões 800 milhões, é algo absolutamente irrisório para o impacto da agricultura familiar no Brasil. Claro que quando eu falo de reforma agrária, eu falo de 2 eixos da agricultura do Brasil. O país tem um potencial gigantesco de áreas agricultáveis e recursos hídricos. Eu vou investir... calcula em 10 bilhões o número de 2 milhões, como a senhora acabou de citar. Não são 2 bilhões de famílias, é 1 milhão de famílias, são 250 mil. Nós temos, o que daria mais ou menos 10 bilhões por ano. Não é verdade, eles estão fazendo um cálculo errado. O custo de assentamento de uma família é cedo, 24.111. Eles calculam 40 mil em média. Mas eles estão tratando de algo, por exemplo, os TDAs, o pagamento é de 3 a 10 anos. Então eu estou dizendo o seguinte, que não sou nenhum irresponsável. A
reforma agrária não foi feita no Brasil porque tem uma política econômica que impede o investimento público. Então, ao mesmo tempo que eu vou investir na reforma agrária, vou investir na agricultura do pequeno e médio produtor rural, na agropecuária de exportação, para que nós possamos conquistar nichos comerciais internacionais e viabilizar aquilo que um país tem que fazer. O país tem que ser voltado para o seu mercado exterior e tem que ser voltado para a demanda interna, para a produção de alimentos, para a dinamização. Muito obrigada. A gente vai fazer um pequeno intervalo, já a gente volta com outras perguntas para a senadora Heloísa Helena, candidata do PSOL à presidência da República. Entre os outros assuntos, vamos falar da relação do governo com as empresas privatizadas.